A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, você professor, você aluno, que sempre está aqui nos acompanhando nesse projeto que é o EBD em Síntese Podcast. A paz do Senhor para todos vocês. Estou feliz de estarmos aqui reunidos novamente. Estamos aqui com o nosso Nilcinho para os íntimos, né? Douglas Nilson Moraes. A paz do Senhor, Douglas Nilson. Pai do Senhor, João, Pai do Senhor, a você, professor, que mais uma vez nos acompanha nesse encontro que é um momento de aprendizado, compartilhamento e de diálogo sobre a lição e apresentar estratégias para você, professor, melhor conduzir sua aula. Amém. Hoje estamos com a lição de número 5, o trimestre para passar rápido, meu Deus do céu. Estamos na lição número 5, Davi provado pelo ciúme. Eita, coisa difícil essa questão de ciúme, meu Deus do céu. Texto principal aí nós temos: guarde-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Está no Salmo 25, verso 21. E o resumo da lição diz: a vida de Saul foi marcada pelo ciúme, levando a uma implacável perseguição contra Davi, que por sua vez foi um homem com princípios e íntegro, certo? Nós temos também aí na nossa lição os 3 objetivos, que é importante que os professores eles atentem para isso, que a lição já traz aí como um auxílio, já traz como ajuda exatamente para encaminhar a sua aula, professor. E os objetivos dessa lição é evidenciar o ciúme de Saul, mostrar que Saul foi escolhido pelo Senhor e dimensionar a integridade de Davi frente ao ciúme de Saul. Se tem uma coisa que marca muito ali a transição entre ali 1 Samuel, a partir do capítulo 16, quando a gente é apresentado a figura de Davi, daí para frente a gente vê, principalmente depois da derrota de Golias, agora Davi tomando um lugar de destaque muito grande, e Saul começa a se preocupar com esse lugar de destaque. E aí justifica o título da nossa lição, que é Davi provado pelo ciúme. E o texto onde está baseada a nossa lição, que está lá em 1 Samuel, capítulo 18, dos versos 7 ao 16, vai narrar exatamente a história de onde se dá o estopim daí desse ciúme, dessa perseguição de Saul pelo seu genro, né? Porque depois que Davi vence Golias, ele tinha prometido, Saul tinha prometido a mão da sua filha para quem vencesse o gigante. E aí ele dá mais uma atribuição a Davi. Davi cumpre o acordo que eles fizeram, e aí agora ele se torna o seu genro. Mas mesmo assim, mesmo com os laços familiares, não foi o suficiente para aplacar o ciúme de Saul. E as pessoas até brincam, né, hoje em dia, dizendo que ciúme é muito bonitinho, até aparecer no jornal. Porque pensa num sentimento complicado, essa história de ciúme. E exatamente aí no versículo 7, a gente já vê uma coisa que gerou o que gerou esse sentimento ruim em Saul. Obviamente que a índole de Saul já não era tão boa, né? Mas nós vemos aí já o que foi esse estopim. E eu queria ler exatamente esse versículo, que é o versículo 7 de 1 Samuel, capítulo 18, que diz assim: e as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Né? No original está ali: Ricá Shaul Balafav Ve Davi Berri Vevotav. A gente lê e às vezes não vê rima na música, né? Mas eu imagino nós cantando: Ricá Shaul Balafav Ve Davi Berri Vevotav. Tá vendo como rima? No original rima, no hebraico rima. E por conta dessa musiquinha, a música bendita, que se elas não tivessem cantado, talvez a raiva de Saul tivesse acendido só depois, né, Douglas News? É verdade. Como você bem pontuou, o ciúme, ele
ele muda pessoas, mas também ele revela corações. Porque o ciúme não é algo que um belo dia, uma boa, você vai dormir no domingo muito bem, na segunda-feira de manhã você acorda com ciúme. Ciúme, ele tem algumas ervas daninhas que estão no coração e elas vão sendo reveladas de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, o ciúme, ele tem uma associação com insegurança. Quem age por ciúme, e aqui nós estamos falando um ciúme que se opõe a outra pessoa. É o caso de Saul para com Davi. Então, é fruto de uma insegurança. O ciúme também, ele é fruto de uma inveja. Ele produz inveja. Ele produz também medo, porque o ciumento, ele age por uma atitude de medo. No caso de Saul, gera-se, ele era o rei, mas começam a ser revelado inseguranças que havia no seu coração, medo que havia no seu coração de perder o posto, mesmo ele entendendo na caminhada que o problema estava nele, não era o Davi, mas o ciumento, ele é um assassino, porque ainda que ele não pegue uma arma Saul poderia sim, de fato, ser um assassino se não fosse a mão de Deus, a intervenção de Deus e o propósito de Deus, ele naturalmente teria matado Davi. Mas no seu coração, Saul ele exterminou Davi. Ele coloca Davi em muitas provas é, capciosa para que Davi morra. Então, o ciumento, ele quer eliminar porque ele tem aquela pessoa que muitas vezes, geralmente, está na caminhada com ele, não é alguém que surge do nada, mas ele quer eliminar essa pessoa, tirar essa pessoa do circuito. Então, o ciumento, ele tendo o poder nas mãos, ele pode transferir pessoas para locais distantes, simplesmente para dizer, ele agora não vai mais incomodar. Ele pode mandar pessoas matar outras para dizer assim, pronto, agora está exterminado. Então, o ciumento também ele tem atitude de covardia. Ele às vezes não executa, mesmo tendo poderes, digamos assim, porque ele quer estar bem na fita. Então, o ciumento muitas vezes lhe abraça, mas já com a carta que contém a sua morte, já consta, a sua transferência já consta algo contra você. Então, falar dessa temática, e você, professor, é preciso enfatizar bem, porque nós trabalhamos com um grupo de jovens em que o ciúme ele pode ser visto como algo natural e nós precisamos diferenciar isso, porque jovens eles estão tomados de sentimentos, inseguranças por outros fatores e nós temos a missão, professor, de fazer os nossos alunos entender o perigo que o ciúme ele pode gerar nos corações e o ciúme ele começa como algo muito pequeno, às vezes imperceptível, mas ele vai tomando força a ponto de lhe domar de uma forma que você deixa de ser você próprio porque você está tomado por sentimentos negativos. Exatamente, e assim, é bom enfatizar, deixar bem claro que o ciúme que nós estamos falando aqui é o ciúme humano, aquele ciúme doentio, que é o ciúme que é dito lá em Tiago, no capítulo 3, no versículo 16, que diz: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, assim, o ciúme que nós estamos dizendo aqui, estamos aqui relatando, é o ciúme humano e, portanto, como o próprio Tiago vai dizer aqui, vem de uma sabedoria carnal que ela não vem do alto e que ela é terrena, animal e diabólica, porque, como disse bem Douglas News, por ser um sentimento muito impuro, muito rodeado de várias outras intenções, como ele bem disse, a pessoa pode ser considerada até como um assassino, porque ele não tem a arma na mão
mas na oportunidade que ele tiver, ele irá usar. E isso é o que Jesus diz, que aquele que pensa já com ira em fazer alguma coisa contra o seu irmão, esse daí já está cometendo um assassinato. Então, a gente vê como essa questão do ciúme, da inveja, ela é uma coisa muito complicada no meio, em qualquer meio, né? Não só no meio cristão. E é o ciúme diferente daquele que o mesmo Tiago relata no capítulo 4, dizendo: por acaso vocês não sabem que o Espírito Santo tem ciúme de vós? A palavra utilizada ali, que eu não me recordo agora, mas eu vou procurar aqui, no grego, é de um ciúme, não do ciúme carnal, mas é do ciúme em relação a cuidado. Eu tenho eu gosto daquele de outro, e eu não quero vê-lo em situações adversas por conta de erros. Então, enquanto querendo o bem do outro, eu vou e alerto aquela pessoa, eu aconselho aquela pessoa, eu trago aquela pessoa para perto. É um sentimento diferente aí, apesar da palavra usada ser a mesma, mas é um sentimento diferente do ciúme que é incitado pela inveja, pela carnalidade. E uma informação que podemos acrescentar, João, quando você fala de inveja, é que parecem que são irmãos, mas não irmãos muito amigos quando você fala de ciúme e inveja. Porque a inveja é mais ou menos assim: eu olho para o que você tem, eu queria ter, e eu invejo o que você tem. Eu esqueço que eu tenho, porque eu quero ter o que você tem. E o ciúme, eu olho para você porque eu vejo que você pode chegar onde eu estou até ser mais do que eu. Então, eu não quero isso. Então, eu vou encontrar meios pecaminosos para que você não chegue. Então, enquanto a inveja, eu faço de tudo para ter o que você tem, ou às vezes o invejoso, ele se alegra se você não tiver. Ah, você ganhou um carro. Ah, eu queria muito o carro de João, mas a inveja é de uma forma tal que, se por algum motivo o carro de João for roubado, eu vou me alegrar, porque é como aquela expressão lá, nem meu nem seu, né? Então, assim, se eu não tenho, pronto, você também não tem. E esse tipo de sentimento, como traz aqui o comentarista da lição, ele é um sentimento muito notado em Saul, porque, como o Douglas Nilson trouxe aqui, Saul já tinha coroa. Saul já tinha coroa, Saul já tinha anos de reinado, Saul já tinha guerreiros em seu nome, Saul já tinha exércitos que lutaram ao seu lado, Saul já tinha a alta cúpula de Israel, digamos assim, os anciãos do seu lado, apesar dos erros que ele tinha cometido, mas ainda assim ele era o rei de Israel, a coroa estava com ele. E aí, quando ele escuta Davi sendo aclamado e não ele, né, aí a gente começa a ver que não era uma coisa ali pontual, porque a gente já observou que a vida de Saul foi repleta de momentos que ele não obedece a Deus, que ele traz a glória, que ele destina a glória que deveria ser de Deus à pessoa dele, à casa dele, ao reinado dele. E aí a gente vê que isso daí é mais uma coisa que vem à tona com a inveja. E aí nós temos no tópico 2, no subtópico 2 do tópico 1, trazendo a reflexão sobre a questão de prossigo para o alvo. E o comentarista até diz assim que o ciúme ele pode ser superado mediante o direcionamento divino em nossas vidas. A partir do momento que eu sei que aquilo que Deus tem para a minha vida, e eu entendo o plano de Deus na minha vida, não me importa a vida dos outros, nem o que os outros têm e eu não tenho. Eu lembro muito do Salmo 73, que Asaf, ele vivia fazendo as suas tarefas. Asaf, um grande músico, né, ali no templo, escalado junto com Eman Gedutum, para estar ali à frente, encabeçando o louvor no templo. E ele chega um momento a dizer que quase que os pés dele se desviavam, porque ele estava tendo inveja dos ímpios. Ele estava olhando como a vida dos ímpios parecia, entre aspas, estar mais tranquila do que a dele. E ele diz até uma frase seríssima. Ele diz que
em vão tenho santificado o meu coração e lavado as minhas mãos na bondade. Olha que frase pesada de se dizer. Mas ele diz que quando ele entra novamente no santuário, Deus faz ele entender que o destino dos ímpios era totalmente outro, diferente daquele que Deus tinha destinado para ele. Então, nós vemos que quando eu entendo mesmo que o meu propósito, aquilo que Deus tem para mim, pouco me importa a vida do outro. Eu lembro muito, trazendo a sardinha para o meu nome, né? Quando Pedro também pergunta: e a este, o que será dele? A Jesus. Aí Jesus diz: e se eu quiser que João viva, até que eu venha a ele, o que te importa, Pedro? Faz tua parte aí, deixa a vida de João quieta, que dele eu cuido. E, seguindo aí, para o tópico 2, nós temos um homem com princípios, certo? E aí eu queria que Douglas News comentasse um pouco sobre essa questão, principalmente sobre uma coisa que às vezes a gente escuta muito, dizer que a escolha de Saul não foi por Deus, mas sim pelo povo. E, na verdade, o povo pediu um rei, mas quem orientou a escolha do rei não foi o povo, mas sim foi Deus que orientou o profeta Samuel aí ungir Saul como rei. E me diga aí como é que foi essa chamada de Saul, Douglas News. E nós nos detemos lá por volta do início de 1 Samuel, quando é, o povo rejeita, digamos assim, né, a Deus, mas eles vão até Samuel, porque Samuel está velho, está se jubilando, e o povo diz: olha, teus filhos não andam como você, então chegou a hora. E nós queremos um rei que guerreie as nossas guerras. Eles queriam aventura. Veja como isso é contraditório. Você tinha tudo, você tinha sombra e água fresca, mas o povo diz: tá muito chato esse negócio de ser cuidado por Deus. A gente não tem nada, nenhuma aventura, nada para. Não, nós queremos um rei humano. E aí Samuel se entristece. Vai até Deus e Deus diz: ele não está rejeitando você, é a mim. Mas diga para eles, alerte eles os riscos, o que vai acontecer. Talvez Samuel vai assim pensando: não, quando eu disser tudo o que vai ser para eles, você tem terra, mas agora a terra não é sua. Você tem filhos, mas os filhos não são seus. Você tem gado, não é seu. Você tem mulher, mas não é sua. Você tem nada é seu, tudo é do rei. Talvez eu acho que o povo vai voltar atrás, porque isso não dá muito certo. Mas o povo estava tão seduzido pela guerra que dizer: tudo bem, o que você disser, nós assinamos embaixo. Onde assina, nós queremos um rei. E aí Deus escolhe Saul, como você já falou, e não foi algo que Samuel escolheu. Não foi algo que Samuel disse: olha, Deus, tem uma pessoa, tem um jovem aqui muito bom, ele é bem comprometido, ele sempre vem aqui no templo, eu vejo ele orando. Eu acho que é um bom nome para o senhor pensar. Não. O Senhor manda, direciona Samuel, dá as diretrizes, cria uma situação em que os animais do pai de Saul se perdem, lá vai Saul, quando pensa que não, Saul está de frente para Samuel, e eu fico imaginando quando Samuel diz: olha, fique aqui, tá tudo bem com seus animais, amanhã você vai, e quando de repente diz: vamos aqui que eu tenho algo a fazer com você, você vai ser ungido rei. Então Deus, ele direciona todo o caminhar. Tanto é que nos primeiros passos de Saul você vê um homem transformado, um homem que profetiza, um homem que você não vê qualquer ação de autossuficiência, pelo contrário, ele está ali se escondendo no meio do povo que daqui a alguns instantes ele vai ser oficializado rei, ele está ali escondido, ele não tem esse afã de dizer: agora eu sou o rei, eu sou o bom, fui escolhido. Então nada disso está no primeiro momento. Ele foi escolhido por Deus e ele começa bem. Ele começa o seu ministério bem, o seu exercício bem. Mas a questão, e isso aí serve para os nossos dias, serve para você, professor, serve para nós que estamos aqui, para os seus alunos, é que começar bem
Se em algum momento da trajetória nós não entendermos a importância da dependência e submissão a Deus, nós seremos os futuros Sauls da caminhada. O que fracassou, o que trouxe à tona, trouxe à lona Saul, não foi uma inveja que ele teve de Davi. Isso aí é o ponto ápice, não foi o ciúme, isso aí é o ponto ápice de uma construção que vem de desobediência, de insubmissão, de individualidade, de independência, de temor aos homens. Então, quando chega a esse cenário com Davi, pronto, o homem está fracassado. Mas nós precisamos, professor, deixar bem claro para eu fechar aqui, é que Saul ele foi escolhido por Deus. E o que levou Saul ao fracasso não foi Deus, nem foi Davi, foi ele próprio, com as suas escolhas pecaminosas. Exatamente. E assim, é até interessante fazer isso com o professor, com os seus alunos da EBD. Faça uma linha do tempo, uma trajetória, mostrando como, sim, Deus estava com Saul no início, mas foram atitudes dele que acabaram, como o Luizinho usou a expressão, ele foi à lona, ele foi ali, ele mesmo cavou a sua própria, ele assinou a sua sentença. Pronto, vamos dizer Isso. assim. Porque você vê que depois que ele profetiza e tudo mais, ele é um rei que vence, ele unifica as tribos, porque as tribos eles tinham pensamentos muito diferentes, eram 12 tribos. Imagine você que dá aula aí para não sei quantos alunos você tem na sua sala, mas digamos que você tenha três. Já são três pensamentos totalmente opostos, às vezes. Agora, imagine você lidar com 12 tribos, que não são 12 pessoas, são 12 tribos gigantescas, e você tendo que lidar com essas 12 tribos. Então, Deus usa Saul para unificar o povo, para dar o mesmo propósito. Você vê aí Saul combatendo a feitiçaria, porque aquela mesma pitonisa que foi banida lá, que depois que ele vai consultar e pede para trazer Samuel de volta, esse pessoal que praticava feitiçaria, ele mesmo tinha banido há um tempo atrás. Então ele bane a feitiçaria, ele conquista os amonitas, conquista os filisteus, e aí você começa a ver que a partir ali do capítulo 12, 13, perdão, 13, você vê que ele já começa a exercer funções que não cabia a ele. E aí ele começa a sacrificar sem esperar Samuel. E aí, daí para frente, é só ladeira abaixo. Daí para frente é só para trás, como tem umas figurinhas, né, que o povo está botando agora. Daí para frente é só para trás, porque ele desobedece, e aí ele manda Jonatas contra os filisteus, mas aí ele começa a tomar atitude sem pedir nada a Deus, porque como é que num dia de batalha você manda todo o seu exército jejuar? Não faz sentido um negócio desse. E aí faz um voto dizendo que aquela pessoa seria amaldiçoada, e Jonatas vai lá e come um pouquinho de mel, e a Bíblia diz que eles estavam com tanta fome que os olhos de Jonatas eles clareiam novamente, ou seja, a pressão do exército, em termos científicos, né, a pressão do exército estava lá embaixo, pressão arterial, e quando ele come um pouquinho de mel ali, glicose já assim, ó, vum, aí já volta e a visão dele clareia. Então você vai vendo que ele tem vários e vários e vários, até chegar na situação lá com os amalequitas, e de vez Deus rejeitar a vida de Saul. Então é interessante fazer essa linha do tempo, e já partindo para o terceiro tópico, que já é em contrapondo a essas questões de Saul, já aí no terceiro subtópico, e indo para o terceiro tópico mesmo, nós vemos que o comentarista traz agora características de Davi que contrapõem as características de Saul. Então, nós temos aí Davi, um homem de princípios. E aí nós vemos várias e várias vezes Davi demonstrando características muito importantes para um rei antes de receber a coroa. Eu comento muito com os jovens aqui na igreja de quem é que, em sã consciência,
vê um urso e um leão pegando uma ovelha e vai para cima. Uma pessoa dessa, ela precisa ter muita valentia, muita coragem, porque eu deixava tranquilamente. A ovelha era um negócio que você comprava depois, procriava depois, mas não. Ele vai para cima de um urso e de um leão. A coragem para vencer um gigante era só um passo. E aí a gente vê isso quando ele vê o gigante insultando o povo e ele diz, ele não está insultando só o povo, só a mim, mas ele está insultando a Deus. E você vê ele indo para cima do gigante. Você vai ver até no restante da jornada, para a gente não dar spoiler aqui, mas assim, não era para ser spoiler, né? Leiam a Bíblia. Mas lá na frente, Davi tem várias oportunidades de tirar a vida de Saul, que ele já sabia que tinha sido rejeitado, e ainda assim ele diz: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Então a gente vê que, diferente, Davi tinha tudo o que ele precisava em vários momentos para matar Saul e pegar logo a coroa. Mas se tem uma coisa que Deus via em Davi, não é à toa que é chamado homem segundo o coração de Deus, é que ele tinha esse coração humilde, que ele tinha esse coração que não buscava grandes coisas. Ele simplesmente estava disposto a fazer grandes coisas se Deus estivesse com ele. E é o que a gente vê na trajetória de Davi, ele fazendo várias vezes. E aí, no terceiro tópico, a integridade, a prova de ciúmes, nós temos aí a logística humana, obviamente que trazendo essa questão de se a gente olha para a história de Davi, a gente vai ver que não há lógica humana em ponto nenhum, mas que os princípios divinos, os padrões divinos eram bem específicos e Davi, Deus, eu imagino Deus dando o checklist lá, vendo, ó, Davi tem isso, 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 e ele dando o checklist lá. E aí nós já nos encaminhamos para o último subtópico, que diz que o homem dirigido por Deus. E aqui, obviamente, é a parte da lição que mais deve ser enfatizada. Não que o restante não tenha sua necessidade, obviamente que tem, para mostrar o que não se deve buscar enquanto um verdadeiro cristão, um cristão genuíno, que é viver como o exemplo de Saul, mas sim como a reflexão que o nosso comentarista e que nosso irmão Doug Nilson vai trazer aqui sobre as características desse homem dirigido por Deus, que eram bem nítidas na vida de Davi. E é interessante, nesse último ponto, né, da lição, nós trazermos um olhar para os nossos dias, a aplicabilidade, e um olhar centrado em Cristo também, porque o Davi que nós estamos falando em um contexto em que ele teve muitos acertos, é um exemplo de humildade, é um exemplo de liderança, é um exemplo de alguém que ama a Deus, tem temor a Deus, mas Davi também teve suas fragilidades. Mas o que nós precisamos enfatizar aqui acerca de um homem dirigido por Deus é que, primeiro, ele, por mais ansioso que isso possa acontecer, mas ele vai no Senhor aprendendo, aguardando o seu tempo. Então, um homem dirigido por Deus, ele não busca pular etapas. Às vezes nós, em nossos dias, na nossa cultura, em uma sociedade em que parece que estamos sempre atrasados, nós caminhamos querendo pular etapa. A criança quer ser jovem, o jovem quer ser adulto, e isso não é de hoje. Mas pular etapas numa caminhada cristã é perigosa. Porque, veja, já pensou se Davi é ungido hoje rei, amanhã ele está lá na porta de Saul dizendo: se você morrer, eu assumo amanhã. Olha, eu tenho uma promessa, viu? Cuidado, não mexa comigo não, que eu tenho uma promessa. Mas veja que Davi, ele é ungido e ele entra num processo de preparação. E esse processo de preparação, na ótica humana, digamos assim, parece que é lento, é demorado, mas na dimensão de Deus, que é o que interessa,
é um processo de preparação para que Davi não faça como o João falou aí. Ah, uma ovelha. O que é uma ovelha? Uma a mais, uma a menos. Amanhã eu tenho mais, eu tenho muitas outras. Mas o processo de preparação faz Davi dar a sua vida pela ovelha, ou seja, um aspecto pastoral que somente em Deus ele iria entender. É o mesmo caso de Moisés. Já pensou Moisés quando sai do palácio, mata um e diz assim: quem é o próximo? Aí alguém chega e diz para ele: tu agora quer ser rei? Quem foi que te constituiu rei nosso ou um líder nosso? Aí agora Moisés entra no processo de preparo, vai para o deserto. Imagina que humilhação aos olhos humanos. Um homem que, letrado, um homem que conhecia como ninguém, agora ele está no deserto, não tem tecnologia, não tem cultura aprofundada, ele está ali cuidando de gado. Mas é ali, depois de um tempo que Deus preparou, quando ele diz assim: ah, essas promessas, isso que está no meu coração, isso já passou, não tem mais qualquer expectativa. Aí Deus disse: agora chegou a hora. Não, não, mas não dá mais para mim, não. Eu estou velho, estou ultrapassado, eu não estou acompanhando o que há de novo no contexto de liderança. Tem muito menino aí mais jovem que já está inteirado nisso, mais tecnológico, e Deus disse: é você mesmo. E ponto final. Então, nós precisamos levar os nossos jovens professores a entender que apressar as coisas pode fazê-los perder etapas que são importantes, pode torná-los muito mecanizado em questões espirituais. E eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, é que hoje nós temos uma coisa que a geração anterior não tinha. Mas, em contrapartida, nós não usufruímos o que uma geração anterior usufruía. Nós temos livros, como ninguém. Hoje, no contexto cristão, só não lê quem não quer, quem não se dedica. Nós temos livro, todo dia está lançando livro e literatura, e daqui a pouco eu vou até sugerir um livro para você, professor. Mas aí nós nos confiamos tanto nos livros que às vezes falta tempo para um tempo devocional, para uma meditação bíblica, para um tempo de oração. Então, nós ficamos mecanizados. Hoje, com a inteligência artificial, eu vou lá, eu pego um sermão pronto, eu pego um estudo pronto, eu pego as referências prontas, mas às vezes eu não tenho experimentação com Deus. Eu fico inerte aos pequenos sinais de Deus. E isso, Davi, ele jamais vai ser punido por isso, porque ele soube explorar bem, digamos assim, o tempo de deserto para vivenciar experiências com Deus. Então, é isso, aluno, é esse professor que eu deixo como desfecho dessa lição. Não acelere o tempo, não queira amadurecer de forma artificial. Espere o tempo de Deus, porque na dimensão de Deus as coisas acontecem conforme Ele quer. Amém, amém. Já faça a sua indicação aí do Pronto. livro. A indicação que eu quero passar, professor, eu não sei se eu já passei em uma outra, esse livro aqui do Jerry Bridges, são Pecados Intocáveis. Ele é interessante porque ele não fala, aqui ele não vai falar só de ciúme, mas ele fala de vários pecados e muitos que estão atrelados a ciúme, inveja, ressentimento e ansiedade e outras coisas que muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes está atrelado ao ciúme, o orgulho, a insatisfação, a frustração, a ingratidão, o descontrole emocional. Então, é um livro, professor, que muito pode lhe ajudar não só para essa lição, mas como para a sua vida como professor, como líder e outras lições desse nosso trimestre. E já nos encaminhando agora para o final, minha palavra de encerramento. Gostaria de agradecer aí a nosso Nilcinho pela sua contribuição. Rapaz, o homem é bom demais. E vamos patentear essa melodia aí do hino que as mulheres cantaram. Aí, se você quiser a música, comenta aí nos comentários.
Aí você, Deixa aí seu você, você comentário. chama, você chama Marco Júnior e Raniel para esse momento. Eu fico aqui só intercedendo, eu ouvindo vocês. Você é um músico, Raniel é um homem de muitos talentos, ainda tem o Marco Júnior que tem a voz célebre. Vamos, vamos patentear essa nossa música aí. Se você quer essa musiquinha, deixa aí nos comentários que a gente vai encaminhar para você. É sempre um prazer estar aqui. Gostaria de deixar aqui minha gratidão aos componentes desse projeto do EBD em Síntese Podcast, nosso pastor Reinaldo, Deus continua abençoando, nosso pastor Martim, que também apoia grandemente esse trabalho, e gostaria de também deixar aqui o recado para você que ainda não se inscreveu no canal, você que ainda não deixou seu joinha, deixa eu ver se vai sair aqui o joinha de novo. Às vezes sai, às vezes não sai. Uma hora ele sai aí. Você aí que ainda não deixou o seu like, você aí que, olha aí, saiu. Compartilhe com os seus alunos, compartilhe com o seu colega professor. A ideia dessa EBD em si, desse podcast, é exatamente facilitar o acesso a comentários sobre a lição. E que Deus abençoe a sua aula, que seja uma aula abençoada, que os seus alunos e que você seja tocado por essa lição, por essa palavra, e que Deus continue nos abençoando. A paz do Senhor, Pai do Senhor das News. Pai do Senhor, João. Pai do Senhor, professor. E até um próximo encontro. Amém. Amém. Pai do Senhor, pessoal.